Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, para quem está entrando a primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Para os irmãos que já acompanham há bastante tempo, saudades, amados, saudades. Mas estamos aí, meus irmãos, estamos aí na luta, na labuta, e não está fácil não, mas o Senhor é glorioso, é grandioso, amém? Meus queridos, sem muito rodeio, eu hoje quero tratar com os irmãos dois salmos, o Salmo 97 e o Salmo 98. O Salmo 97, na minha Bíblia, está intitulado A Majestade e o Domínio de Deus. E o Salmo 98 está intitulado A Justiça do Senhor. O Salmo 97 expressa a majestade de Deus, e quanto mais ela se aproxima, no caso da terra, mais a terra percebe, mais a terra glorifica. E o Salmo 98, a justiça do Senhor, é um salmo profético, mais um salmo profético, tá? Ele é um salmo profético, glória a Deus. Então eu vou ler esses dois salmos e a gente vai conversar um pouquinho. Eu espero hoje poder fazer um vídeo pequeno, porque eu tô com a minha manhã muito encacinada, que ainda tem que ir no banco hoje de manhã. Só de falar que tem que ir no banco, acho que os irmãos já entenderam que a minha manhã tá bem pesada, né? Porque banco, só de pensar, já me dá nervoso. Mas, amém. Eu já tenho um bom tempinho que eu não consigo fazer vídeo, desde semana passada, e hoje precisava fazer. Então vamos lá, majestade e o domínio de Deus. Meus irmãos, vamos refletir nessas palavras. Vamos refletir muito em tudo que a gente vai ler aqui hoje, amém? Uma coisa que eu fico feliz, eu observo que quando a gente fala qualquer coisa com base bíblica, tudo baseado nas escrituras, não se resta dúvida de que realmente é Deus quem está falando. Quando a gente fala as coisas com base bíblica, uma ligada harmonicamente nas outras, né, passagens, é o Espírito Santo quem está guiando. Infelizmente, às vezes a gente fala algo e a primeiro momento parece bruta a notícia, né? Parece uma notícia chata, uma notícia que vai incomodar. Mas eu tenho aprendido que Deus, quando Ele nos fala, seja falar coisa positiva a favor, no sentido que está tudo bem com você, com a sua vida, a gente tem que aplaudir e glorificar a Deus. Mas se Ele te alerta, a gente também tem que receber com alegria e entender que se Deus está alertando é porque tem chance, tem esperança, tem tempo para mudar. Amém? E aqui a gente vê a majestade e o domínio dele e como que as coisas têm funcionado. Olha lá, versículo 1. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono, justiça e juízo. Adiante dele vai um fogo, que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. Realmente, quando cai um trovão, a terra treme, né? Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Meus irmãos, presta atenção. Os céus anunciam a sua justiça. Esse texto está bem ligado com os sinais nos céus. Amém? Presta atenção como esse salmo também tem profecia. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura. Os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante de todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. O que eu falei com os irmãos? Eu falei que são salmos proféticos. A Bíblia fala de uma Jerusalém celestial. Está lá no Apocalipse, acho que capítulo 22, quando ela desce dos céus. E ela então é estabelecida em Jerusalém. A Jerusalém celestial desce até o território de Israel, onde está a Jerusalém territorial, a Jerusalém que está aqui. Mas a Jerusalém celestial também é chamada de Sião,
a Sião futura. E Jerusalém celestial, ou Sião futura, nas Escrituras também é chamada de cidade de Deus. E lá em Apocalipse diz que só vai poder entrar pelas portas da cidade quem tem o selo de Deus. Quem é selado entra. E o selo de Deus é o Espírito Santo. Então são todos os salvos que têm o selo de Deus que vão poder entrar nessa cidade, que não vai ter necessidade de ser iluminada nem pela luz do sol, nem pela luz da lua. Aí tem gente que quando começa a ler sobre isso, pensa que então não tem mais sol nem lua na terra. A Bíblia diz que a cidade, a Jerusalém, a Sião futura, não vai precisar da luz nem do sol nem da lua, porque o brilho dela já vai iluminar toda a cidade. Amém? Então, quando a gente vê aqui o versículo 8 desse Salmo 97, Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor, significa que isso aqui é uma profecia dos futuros habitantes da Nova Jerusalém ou da Sião futura, da cidade de Deus. Porque o que está acontecendo hoje? Olha só, versículo 7. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que gloriam de ídolos, prostrem-se diante de todos os deuses, né? Aí lá no versículo 6, um pouquinho antes, está assim, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Isso aqui são acontecimentos, né? Os céus anunciam a tua justiça. Você vê lá também, derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Está falando dos sinais na natureza que estão aumentando, quanto mais que o Senhor está se aproximando para estabelecer juízo. E aí o que acontece? Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Meus amados, não sei se é Lucas ou Mateus, Lucas 21 ou Mateus 24, nos dois, que está escrito que quando virmos acontecer todas essas coisas, teremos que levantar a nossa cabeça, porque a nossa redenção estaria próxima. Então, Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, é exatamente isso que está falando lá em Mateus ou Lucas. Quando virdes acontecer todas essas coisas, o quê? Terremotos em vários lugares, bramido do mar, guerra, rumor de guerra, fome, peste, tudo isso. Sinais no céu e prodígios na terra, sinais no sol, sinais na lua, né? Hoje, dia 25, daqui a 2 dias, nós vamos ter o eclipse lunar da superlua de sangue. Para quem acredita que Deus fez os astros para sinais, está aqui o versículo 6 do Salmo 97. Os céus anunciam a sua justiça. Também tendo uma base bíblica para tudo isso. Lá no versículo 10 ele continua. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Alma, ele guarda a alma. Por que guarda a alma, Ana Paula? Porque, meu amado e minha amada, a alma é o centro dos nossos sentimentos. A alma é o centro da nossa intelectualidade. É na alma que estão os nossos dons, os nossos talentos. É na alma que nascem os frutos que nós damos para Deus. O Espírito Santo, ele trabalha no nosso espírito e o nosso espírito está coligado aos nossos sentimentos, isto é, ele domina a nossa alma. Então, a nossa carne fica sujeita à vontade de Deus. Então, ele guarda a alma dos seus santos, porque se o meu coração, também chamado de alma, também é chamado de coração, né? Se o meu coração está saudável, eu estou guardada por Deus. Eu não preciso, meus amados, de nada. A única coisa que eu preciso é ter a minha alma controlada pela soberana vontade de Deus. Se a sua alma está controlada sobre a soberana vontade de Deus, você está muito bem, porque você está literalmente habitando no esconderijo do Altíssimo. Livra-os da mão dos ímpios, a luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Meus irmãos, vocês já ouviram aquela expressão que fala assim, a paz que excede todo entendimento? Quantos de nós estamos passando por pesados desertos, situações crônicas, mas ainda que o pau está quebrando para a gente tem uma paz dentro do nosso coração. Pessoas, às vezes, em torno a nós, elas olham e falam assim, mas como é que pode? Você está com tanto problema, tem tanto problema na sua vida, mas você está sempre bem, eu vejo que você não é uma pessoa que está em depressão, você até está alegre.
né? Você está vivendo, você está bonita, radiante. Por quê? Porque isso aí é a paz de Deus que habita em nós e excede todo entendimento. Amém, meus irmãos? Mas eu quero dar uma orientação aqui. Nós não podemos confundir a paz que excede todo entendimento com a cegueira de espírito. Porque o mundo ou o próprio Satanás, dependendo da situação, ele também consegue satisfazer a carne da pessoa de tal modo que ela tem uma certa paz. Tem muita gente que está com a chamada consciência cauterizada pelo pecado. E uma pessoa que está com a consciência cauterizada pelo pecado, ela tem uma paz, uma falsa paz. Existem pessoas que estão caminhando em estradas pecaminosas, mas elas estão sentindo paz. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus. Então, para eu entender se eu estou vivendo na minha vida a vontade de Deus, eu tenho que ver como eu estou vivendo para com Deus. Isto é, eu estou conseguindo ler a Bíblia constantemente. Eu talvez hoje não digo todos os dias, mas eu consigo ler a Bíblia 4, 5 vezes numa semana, sentar, parar, refletir. Eu consigo orar pelo próximo. Porque nós chegamos num ponto em que, se eu entendo que eu, Ana Paula, tenho a salvação e eu estou bem na minha vida, eu estou com o selo de Deus, que é o Espírito Santo, então eu preciso orar pelo próximo, eu preciso servir, eu preciso dar frutos, de um modo ou de outro, alguma coisa vai acontecer na minha vida. Então, onde a pergunta fica aí, você está dando frutos? Você está fazendo alguma coisa? Segunda coisa, né? E terceira, meus irmãos, o que está fluindo na tua vida? Como que o teu relacionamento com Deus está fluindo e, consequentemente, como está fluindo o teu relacionamento com aqueles irmãos que você tem em Cristo? É um pelo outro, segundo a igreja primitiva, quando estava lá o apóstolo Paulo, os irmãos eram uns pelos outros? Ou você está no seu cantinho, quietinho, e tá ali, amém, amém. Tá dando para entender muita coisa aqui. Jesus, ele nunca conseguiu ficar quietinho num cantinho dele. Jesus, ele ia para o meio das multidões, ele ia fazer alguma coisa. Ele ia curar os enfermos, ele ia expulsar os demônios, ele ia pregar na sinagoga, ele ia ensinar nos montes. Ele estava sempre ativo. Ele ia fazer milagre daqui, milagre dali. Não tinha ninguém morto que ficava morto quando Jesus passava. Aí depois você vai ver os apóstolos. Todos os apóstolos também, eles estavam sempre fazendo alguma coisa. Se você começar a prestar atenção até nos velhos, do Velho Testamento, né? Davi, Daniel, se você for prestar atenção nos apóstolos Isaías, Ezequiel, Zacarias, vocês veem que todas essas pessoas sempre estavam fazendo alguma coisa para Deus. Davi louvava a Deus no meio do povo. Davi vivia fazendo festa para Deus. Davi vivia decretando a vontade de Deus para o povo. Daniel, ele parava acho que 3 vezes por dia para orar, pedindo a Deus perdão pelo pecado do povo e se colocava como também se tivesse pecado. Ele orava, ele era um homem que Deus amou muito, um homem muito amado. Se você vê os profetas, eles estavam sempre caminhando pelas praças e gritando e anunciando o juízo vindouro para aquele povo daquela época e profetizando para o fim. Se você começa a pesquisar a palavra de Deus, você não vê ninguém quieto. Até Jonas, que chegou um momento que emburrou, entrou num barco e foi para o lado contrário a Nínive, caiu no mar, um peixe engoliu, cuspiu ele na praia, e ele voltou e ele foi pela cidade de Nínive, ele obedeceu à vontade de Deus, depois ele subiu para o monte e ficou esperando o pau quebrar. Ficou lá zangado. Mas Jonas era um profeta. João Batista viveu uma vida consagrada a Deus, praticando a obra de Deus. Ele batizava e anunciava a vinda de Jesus. Então dá para você prestar atenção, os exemplos que nós temos, todo mundo sempre fazia alguma coisa. A pergunta que nós fazemos hoje é essa: eu estou fazendo alguma coisa? Se Deus colocou no meu caminho determinada coisa, eu estou vivendo aquilo ou estou de retaguarda, quietinho no meu canto?
deixando a água passar debaixo da ponte. Então são sintomas de eu entender se eu estou realmente sujeito à vontade de Deus ou se eu estou vivendo uma paz enganosa. Gente, se você conversa com o ímpio, tá todo mundo em paz, tá todo mundo bem. Eles têm a novela, eles têm o futebol, eles têm a cervejinha, eles têm as paquerinhas deles, eles têm as baladas. Então tudo isso traz alegria, são pessoas que estão embriagadas. O tonto, o embriagado, ele tá sempre em paz. A pessoa tonta, ela tá sempre feliz. Eu não sei você, mas eu já tomei porre na minha vida. Eu era adolescente, eu bebi cachaça, bebi caipirinha. Eu parecia que eu estava voando, de tanta alegria, de tanta paz, de tanta serenidade, estava tão bem. A pessoa embriagada, meus irmãos, ela pode ter o problema que for na vida dela, que ela bebe para esquecer o problema. Então ela entra num processo de paz. Olha aí a paz do mundo. O drogado, quando ele está vivendo o êxtase da droga, ele está bem. Tem pessoas que têm certos vícios que quando eles estão praticando o vício, eles estão super bem. Um grande vício hoje que a gente vê aí é o Facebook, né, com seus jogos. Eu vejo aqui, a pessoa fica o dia inteiro na frente do computador e tá ali. A vida passa lá fora e ela tá ali, escrava do sistema, na frente daquele computador. Então a pergunta que a gente precisa se fazer é: será que a paz que eu tenho é paz de Deus ou é uma falsa paz? Amém, meus irmãos? Então continuamos aqui. A gente vê os sinais. Olha aqui, ó, volto lá no versículo 2 do Salmo 97. Nuvens e escuridão o rodeiam. Olha aí, um primeiro sinal. Quando Deus está se aproximando, quando a gente vê a justiça dele que está para vir, nuvens e escuridão o rodeiam. Lá no versículo 3, adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Versículo 4. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e se estremece. Versículo 5. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Versículo 6. Os céus anunciam a sua justiça. Agora presta atenção. Ontem, acho que foi ontem, teve um incêndio tão forte na Grécia, que diz que o povo ficou tão desesperado que pulou na água do mar. E mostrou-se de que o incêndio estava dentro, até entrando no mar, de tão forte que foi, o fogo estava indo até pro lado do mar. A gente está vendo aí o Havaí literalmente sendo consumido pelos vulcões. Eu não sei exatamente se ainda tem gente morando no Havaí, porque o Havaí é uma ilha. Eu não sei se ele foi completamente evacuado, ou se tem regiões que o povo ainda está morando. Mas seja como for, parte ou grande parte desse local foi completamente destruído pelo vulcão. A gente está vendo aí vulcão explodindo no Japão, Havaí, onde estourou outro dia outro vulcão que matou bastante gente, foi aonde? No México, né? Bolívia, Equador, sei lá, meus irmãos, eu já esqueci. Mas foi na América do Sul. Tem para todo lado, as montanhas estão derretendo, meus irmãos. E a Bíblia fala muito. Eu tenho observado isso, a Bíblia fala muito, que na presença de Deus, quando Deus se aproxima da terra, os montes derretem. Isso é uma chave profética, é uma chave, é um enigma, meus irmãos, que Deus deixou. Porque eu vivi anos e anos e eu nunca vi um vulcão explodir. A gente escutou histórias de vulcão que explodiram ocasionalmente, raramente. Mas não um período em que vulcões estão explodindo em várias partes do mundo. Japão, Havaí, América do Sul. Só falta os vulcões aqui da Itália explodir também. Eu tô a 3 horas, 4 de cada um deles. Eu tô no meio de 2 vulcões. O Vesúvio e o Etna, que são também considerados como os maiores vulcões do mundo. Não sei se é o Vesúvio ou o Etna, qual dos dois é pior. Eu tô no meio deles. Se um deles explodir, o que vai acontecer para nós aqui, no mínimo, é respirar aquela nuvem de poeira de gás, né? Vai acabar chegando aqui aquela terrinha preta. É isso, meus irmãos, é isso. Os montes têm se derretido. Os céus têm anunciado a justiça de Deus. Agora, depois de amanhã, né? Hoje é 25, 26, 27, tem um grande eclipse.
Mais alguns dias depois vai ter um eclipse parcial do Sol. Nós vamos ter também aí o planeta, acho que é Júpiter, né? O planeta vermelho, ele vai se aproximar da Terra. Vai passar nos próximos dias um grande cometa-planeta, um cometa que tem a fumaça verde. Ele diz que ele é verde, vai passar atrás do Sol e diz que vai ser visto da Terra. Sinais no céu, sinais no Sol, sinais na Lua. Nós todos aqui praticamente estamos acompanhando o que está acontecendo. Eu não preciso falar muito, meus irmãos. Israel está lá no meio de ameaças com o Irã, que está lá jogando míssil e Israel está atacando. Que mais? Ontem eu fico boba de ver como é que Deus põe no caminho da gente certas coisas, né? Ontem eu vi na cabeça e falei assim, vamos ver aqui uns trailers de alguns filmes novos que vão vir, né? Aí eu coloquei lá, trailer de filme para 2018, 2019, para ter uma ideia. Gente, eu vi alguns trailers, devo ter visto uns 6 ou 7 trailers de filmes novos que vão vir agora aí, lançamento de cinema. Meus irmãos, sem brincadeira, desses que eu vi, 70%, tipo assim, de 7 trailers que eu vi, 5 eram apocalípticos. Nós estamos vendo aí, vai vir agora o filme Godzilla 2. Eu não posso tacar no canal, porque senão eu posso ter problema por causa de direitos autorais. E é muito sério, porque eu posso até ter o canal congelado, não poder publicar mais nada. E não me interessa, basta você correr e olhar o trailer do filme Godzilla 2 e já tem mensagens deles aí. O pessoal já tá puxando aí os estudos em cima, né? Mas tem frases ditas no filme Godzilla 2 que chegou o tempo que nós estávamos esperando, extinção de massa, né? O tempo que todo mundo temia, mas está na hora de serem despertados os titãs da Terra, porque é deles a Terra, então eles é que vão salvar a Terra. Frases do tipo, seus governantes originais e legítimos, já começou, deixa eu ver aqui, os titãs, por milhares de anos, essas criaturas permaneceram escondidos ao redor do mundo. Agora tem aparecido aí pirâmides, né, no fundo do mar. Foi descoberto algumas pirâmides de cristal no fundo do mar. Ninguém entende o que é isso, elas são gigantescas. Estão dizendo que lá pro lado da Antártida, acho que é Antártida mesmo, esconde-se coisas estranhas. Aí o mundo está dizendo que está relacionado com conspiração alienígena, mas é esconderijo de demônio, né? E aqui o filme fala, né? Essas criaturas permaneceram escondidas ao redor do mundo. Então, a gente vai lá na Bíblia, meus irmãos. A Bíblia fala que no fundo do rio Eufrates, naquela região geográfica, tem preso 4 grandes anjos que vão ser soltos naquele dia, naquela hora, naquele mês. E eles vão arrebentar, meus irmãos, com 2/3 dos homens. Um negócio assim. Ou 1/4 dos homens, ou 3/4 dos homens. Eu sei que o negócio é terrível. Vai falar também que vai ser aberto o abismo, né? E dali vai sair um príncipe chamado Apoleão ou Abaddon, e com ele um exército de 200 milhões de demônios na Terra, na época da tribulação, da grande tribulação, né? E aí fala, e a menos que todos os titãs sejam encontrados, né? Nosso planeta morrerá e nós também. No filme Godzilla tem um momento que aparece uma tela lá que fala assim, e a menos que todos os titãs sejam encontrados, e aí tem uma tela azul, né, e por detrás um dragão, a imagem de um dragão, literalmente um dragão. O que é um dragão, meus irmãos, na Bíblia? É Satanás, a antiga serpente, o diabo, né? Então, meus amados, olha aí as mensagens subliminares que a gente tem visto. Temos visto também um outro filme que eu vi. Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar aqui, porque eu consegui passar para alguns irmãos. Olha só, esse filme se chama Glass, ou Espelho, né? Um filme novo também. Ele tem Samuel L. Jackson como ator principal, ele tem Bruce Willis e tem um outro ator que eu não me sei o nome, mas é um ator famoso. Ele fez X-Men, um dos últimos filmes do X-Men. Ele foi o Xavier, né? O professor Xavier jovem. São atores muito famosos. E ele anuncia, ele fala assim, a fera chegará a qualquer momento, pessoal.
Faz tempo que espero que o mundo saiba da nossa existência. Espero para o seu bem que ele goste de você. Posso conhecer a besta, que estava na tradução do trailer do mesmo filme italiano. Em vez deles colocarem fera, eles intitularam como besta. E ela tá no escuro ali, o rapaz, um dos personagens pedindo para conhecer a besta. E aí você vê ele nas trevas, né? Ele oculta aquele corpo no escuro. Parece que os malvados se uniram. Não faça isso, né? Porque ele queria destruir o mundo. E aí o povo correndo. Espero que muita gente vai morrer. Termina o trailer com esse tipo de frase. Muita gente vai morrer. Vocês estão prontos? Teve um outro filme que eu não consegui, por falta de tempo, puxar as fotos, né? Mas é um filme Animais Fantásticos número 2, o trailer. E lá, o filme também, muitos atores muito famosos, né? Tem Johnny Depp, tem aquele Jude Law, né? São atores famosos mesmo. Só filme forte que realmente tira a atenção do povo, chama a atenção do povo. Animais Fantásticos 2. E ali uma das frases que eu percebi eles falando, tipo assim, dos demônios, né, falando, por muito tempo os bruxos, os demônios, os ocultistas, eles falaram o seguinte: por muito tempo nós estivemos escondidos, estivemos no oculto, mas agora já não é mais necessário, a gente pode aparecer como nós somos. Então, meus amados, isso aí é o nível dos filmes que tá vindo agora para 2019. Se a gente chegar em 2019, a ideia é essa. Você vê claramente Hollywood declarando que em 2019 o mundo já vai estar mergulhado no reino das trevas. E eles vão estar em prática, eles vão ter se revelado. Então a pergunta que a gente faz é: quanto tempo ainda nos resta aqui nesse mundo? Aí você pergunta ou fala para mim: Ana, mas o Satanás, ele não sabe quando Jesus vai vir arrebatar a igreja. Mas se nós que conhecemos as Escrituras estamos vendo sinais, e Jesus disse: quando virdes todas essas coisas acontecerem, erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção está próxima, quanto mais os demônios que vivem no mundo espiritual têm visto. Meus irmãos, Ana Paula, eu vejo uma pequena parcela do que está acontecendo no mundo, e muita coisa eu sei porque os irmãos mandam vídeos, links, notícias, a gente vai vendo na televisão. Mas lembre-se que os demônios, Satanás, ele sabe tudo o que está acontecendo na Terra, porque ele tem os demônios dele espalhados pelo mundo inteiro. E pior, Ana Paula, não vejo com os meus olhos o mundo espiritual. Então eu não vejo anjo, não vejo demônio, não vejo nada. Mas Satanás, ele vê. Ele está olhando para o céu, ele vê os anjos de Deus que estão atuando no céu, na terra. Tem um momento lá no livro de Daniel, que Daniel orou e por 21 dias o anjo de Deus foi detido por um principado. Aí veio um outro anjo de Deus, acho que Miguel, porque que eu me confundo, né? E ele veio combater para resistir àquele principado. Então aquele anjo conseguiu chegar até a Daniel. E falou: Daniel, você é um homem muito amado por Deus. Tem por 21 dias, desde o dia que você parou para orar, a resposta foi liberada. Mas eu fui detido por 21 dias pelo um principado da Pérsia, não sei, né? Que é um demônio. Mas aí veio Miguel e me livrou, e aí eu pude trazer a resposta para você. É claro que eu estou falando com as minhas palavras, mas para quem lê Bíblia entende. Então, meus queridos, os diabos, os demônios, né, os espíritos, eles sabem o que está rodando na atmosfera. A agitação, o mundo das trevas, ele tem visto. E aí o que eles fazem? Eles preparam os seus servos, os homens que servem a Satanás. Vêm se preparando. Ontem eu vi a notícia que a FEMA comprou 250 mil barris de cianeto. É um gás venenoso. Eles compraram um negócio que é um gás extremamente venenoso. Inclusive, foi usado para ajudar no extermínio lá nas câmaras de gás do tempo da guerra de Hitler. Cianeto, não sei do que, de hidrogênio, sei lá, não lembro. 250 mil barris foram comprados. Comprados do Brasil, ali para a firma nos Estados Unidos. O mundo está se preparando, meus irmãos. Tudo está apontando que agora, depois desse eclipse da lua, o pau vai ficar
vai quebrar, meus irmãos. Já tem gente falando por aí para a gente tomar cuidado, que a coisa vai piorar depois desse eclipse. Quando foi 2014, 2015, nós tivemos os 4 eclipses, a gente começou a ver como que a atenção do mundo se voltou radicalmente para Israel. E esses anos que se passaram, a gente viu Israel se erguendo entre as nações e sendo pedra de tropeço, e começou essa bagunça toda. Agora vem uma super lua de sangue, um eclipse de 1 hora e acho que 43 minutos, o maior de todos os tempos. Não tem há mais de 100 e tantos anos que não tinha um eclipse desse. É quase como se Deus estivesse lá, olha, o juiz está vindo, gritando, mas gritando. A realidade, meus irmãos, é que ninguém vai poder dizer eu não fui avisado, eu não fui alertado. E os salmos já declaram quais são os sinais da proximidade de Deus. Quando Deus se levanta do seu trono, porque Jesus está sentado à direita de Deus Pai, mas ele vem para buscar a igreja, ele vem para encontrar com ela nos ares. E aí a Bíblia fala que ele vem. Quando ele chega nessa região dos ares, o mundo já percebe a presença da proximidade do Senhor. E aí então, nuvens e escuridão o rodeiam. Adiante dele vai um fogo. Os seus relâmpagos alumiam o mundo e a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor. Os céus anunciam a sua justiça. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Aleluia, meus irmãos. Aleluia. E aí o Salmo 97, ele é precedido pelo Salmo 98, vem logo adiante, né? Não sei se precedido é sequenciado, né? Mas vamos usar a palavra sequenciado logo depois do Salmo 97, que declara a majestade e o domínio de Deus. Nós vemos o Salmo 98 intitulado A Justiça do Senhor, que eu vou ler. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. Ele tem feito maravilhas. A sua destra, quer dizer, a sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Esse salmo está escrito na língua do passado. Olha só. O seu braço, a sua destra, lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória, lógica, vista a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Isso então é um salmo profético para o fim. Já é o Salmo 98 declarando a vitória, dizendo que Deus manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. A Bíblia diz lá no livro de Zacarias, depois você lê os capítulos 12, 13, 14 de Zacarias, e vocês vão ver Gog e Magog, vocês vão ver o Armagedon, vocês vão ver, não sei se Gog e Magog não, aqui eu tô meio, mas Armagedon vocês vão ver Jesus voltando montado num cavalo branco para o povo de Israel, para os seus, e eles vão ver Jesus e vão chorar igual criança. Então isso é a casa de Israel. E aí continua, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra o viram a salvação do nosso Deus. Olha aí, a salvação, a concretização da justiça de Deus para com os ímpios, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é rei. Aqui, ó, olha aqui, já dizendo que ele já é rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores, mas ele vai vir reinar na terra. Se ele, nos versículos 2 e 1, fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, aqui a gente já vê que ele já é rei. Esse é um salmo profético, meus irmãos. Ruja o mar, olha aí de novo sinais na natureza, e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Aqui já é o salmo. Olha para vocês verem, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que prestar atenção nos tempos verbais. Ele começa falando que a vitória já foi decretada, que Deus já vingou, né? Já manifestou a justiça. Depois diz que ele é rei,
porque ele já é rei. Quer dizer, porque se ele vingou os perversos, ele julgou o mundo, então ele passa a ser rei. O reino de Deus veio entre nós. Mas ele lá no versículo 6, aí você vê uma advertência para o tempo presente que está lendo esse salmo. Significa: ruja o mar e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. Por quê, meus irmãos? Continua. Os rios batam palmos e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor. Aí olha para você ver que coisa linda. Porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Isso aqui, meus irmãos, é uma sentença. Aí você vai lá no versículo 2 e 3, é a declaração, olha só, a declaração de uma vitória, ou da vitória, né? Ou da vitória. Aqui já mostra que ele já venceu. E você vê aqui, ele já é rei entre as nações. Olha para vocês verem. E no final ele simplesmente começa a trazer a advertência. Por isso que advertência. É porque eu estou escrevendo. É por isso que a gente consegue entender que isso é um salmo profético. Porque um profeta, ele vê o passado, o presente e o futuro. Ou ele vê o tempo presente e o futuro. E o que vai terminar no futuro. Então ele começa vendo aqui Deus trazendo a justiça no mundo. Depois ele vê Deus já sendo rei no mundo. Aqui eu acredito que nós estamos falando do milênio em diante. E ele termina o Salmo 98 advertindo. Por quê? Porque ele tipo assim, gente, isso ainda não aconteceu. Então, se não aconteceu, ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor. Por quê? Porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. A palavra equidade significa retidão, praticamente. Então, meus amados, esses dois salmos são salmos extremamente como é que se diz? Proféticos. A majestade e o domínio de Deus. Você vê a natureza anunciando a proximidade dele para vir julgar o mundo. Depois você vê a justiça do Senhor, que ele já julgou o mundo, que ele já é rei, e termina advertindo que ele vem julgar a terra. Eu acredito que um salmo completa o outro. E o que eu quis trazer com essa palavra? Mais uma vez para todos nós. Advertência, porque Jesus está voltando. Eu hoje gostaria de ter feito um vídeo muito mais elaborado, fazer uma coisa mais profunda. Mas na minha correria eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E o que Deus trouxe para nós mais uma vez é a advertência de que o tempo está acabando. Então eu acredito que a direção do Senhor está aqui hoje conosco mais uma vez, advertindo. Ana, eu posso fazer projeto para o futuro, fazer plano para o futuro? Você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Mas o importante é que antes de fazer um projeto para o futuro, você faz um projeto no presente para estar com a sua vida totalmente em comunhão com o Senhor. Amém? Eu queria dar uma notícia aqui, porque eu sei que esse canal é seguido por muita gente. Há um tempo atrás eu contei o que estava acontecendo, que meu marido, ele puxou um gato para os ares condicionados, porque aqui quando faz frio é muito frio, quando faz calor é muito calor. E como a conta de luz chegou um mês que ela veio 600 euros, meu marido endoidou. E aí ele chutou o pau da barraca e puxou o gato para os climatizadores, para 2 ar-condicionados que eu tenho na minha casa. E eu falei com os irmãos para a gente estar em oração, porque eu também tinha que usar, porque quando era muito. O quarto do meu menino todo mofado por causa da umidade na época do inverno, então o ar-condicionado tinha que ficar ligado quase que o dia inteiro, tá daqui, tá dali. Meses e meses se passaram. Quando foi antes de ontem, tava eu e meu esposo aqui em casa, meus meninos, a gente tava aqui, começou a dar pique de luz, o relógio ligava, desligava. E aí, nesse pique de luz, os ares condicionados, né, que estavam ligados no gato, piscava, apitava, pi. O resto da casa não, porque o resto da casa é tudo normal, mas esses 2 ares condicionados apitavam, pi.
Aí eu falei com ele, falei, amor, olha que tá apitando, será que não dá problema não? Aí ele falou, nossa, pode ser que queima, né? O que a gente faz? Vamos desligar aquela corrente? Aí quando ele falou isso, meus irmãos, eu não pensei duas vezes, foi desliga, senão queima tudo. O ar-condicionado custa muito mais, né? É coisa que custa um certo valor. Aí, meus irmãos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, ele desligou o gato. E hoje eu tô aqui com eles funcionando normalmente na corrente paga. Então, se eu tinha algum problema na minha vida, alguma coisa que me prendia, né, ou que prendia a gente, Deus deu o livramento, amém? Então eu queria ter dado esse testemunho, minha vida é um livro aberto, né? Uma outra coisa que Deus tem trago para mim nesses últimos dias é com relação à intercessão pelo próximo. Deus começou a me incomodar muito nos sonhos com as pessoas que eu tive sonho com 5 entes queridos nesses anos, no decorrer desses anos, desses 6, 7 anos, eu tive sonho com 5 entes queridos, eu sonhei com minha mãe, eu sonhei com meu cunhado, o marido de minha irmã, sonhei com uma tia, sonhei com a minha sogra e sonhei com meu esposo. E Deus, eu estou resumindo aqui, trouxe um entendimento que eu preciso orar por essas pessoas da minha família, porque eu orava por mais gente. Mas foi onde Deus trouxe o entendimento que quando Ele nos dá uma direção, a gente tem que trabalhar em cima da direção que Ele deu e não jogar pérola aos porcos. Provavelmente muita gente aqui vai ficar com raiva e falar, não, mas a gente tem que orar por todos. Não, Jesus disse para nós não jogarmos pérola aos porcos. Teve um caso na Bíblia de um profeta, eu não vou encontrar aqui, não adianta. Esse profeta, ele estava orando pelo povo. O povo estava aprontando com Deus. E o profeta lá chorando, orando, intercedendo pelo povo, pedindo a Deus misericórdia pelo povo. Até que Deus simplesmente vira para o profeta e fala, para de orar por este povo. Eu não vou ouvir as suas orações. O juízo já está decretado sobre eles. São perversos. Então, meus amados, Deus tem trago direção, tem trago direcionamento a nível de intercessões pelas nossas famílias. Então, o que eu queria pedir para vocês é que vocês orassem nesse sentido, pedindo ao Senhor para pôr no coração de vocês as pessoas reais pelas quais Deus quer que você ore. Porque se você ora por quem Deus está te dando legalidade de orar, você está sob a cobertura de Deus, o Senhor te guarda e Deus vai trabalhar na salvação dessa pessoa. Como que ela vai ser salva, eu não tenho a menor ideia, mas se Deus fala, Deus faz. Agora, se você põe na cabeça que você vai orar por outras pessoas, por exemplo, tem uma tia que mora do lado da gente aqui, tia do meu esposo, eu nunca consigo orar por ela. Eu simplesmente não tenho a menor inspiração e se eu forçar a orar por ela é uma oração que parece que me bloca na garganta. Eu não consigo. E quando foi esse final de semana, olha pra você ver como é que o inimigo se levanta. Foi esse final de semana, meu marido pegou uma melancia. Eu moro num lugar que tem muito lote abandonado, floresta, né? Tem uma zona assim, uns buracos que caem para um bosque assim afora. Meu marido, a gente comprou uma melancia e cortou a melancia no meio, ela estava estragada. Meu marido vai de manhãzinha, pega essa melancia e joga nesse buraco que dá de frente para a casa dessa tia, só que do outro lado da rua. E ela é o seguinte, ela levanta 6 horas da manhã e já começa a bisbilhar a rua. E ela fica o dia inteiro controlando quem sobe, quem desce, quem vai, quem vem, né? E vi falando da vida de todo mundo. Não é que ela virou no dia seguinte e falou com meu marido, que você jogou a melancia lá. Meu marido já estava nervoso, respondeu mal. Falou, não, que você fica vigiando a gente, que você também joga lixo. E ali estourou uma baixaria. Estourou uma guerra, meus irmãos. Foi uma coisa do inferno. Ela xingou ele xingou ela xingou ele xingou ela. No meio da rua, os dois gritando, um barraco. Entrou pra dentro de casa, meu marido todo nervoso, todo ofendido, todo assim. Depois estava mais calmo. A mãe do meu esposo liga e fala, vai lá na tia, pede desculpa que ela é maior de idade. Ela tem 73 anos, apesar que parece que tem uns 60. Aí eu virei pro meu esposo e falei assim, Dai, vamos lá pedir desculpa, eu vou com você, te faço companhia. E aí a gente foi, no primeiro momento ela não queria abrir a porta, falou que não perdoa, que ele foi mal educado. Aí eu, tia, Dai, ele veio aqui, ele tá se humilhando, ele tá pedindo desculpa, Dai. Aí ela abriu a porta, ele entrou, pediu desculpa, fez o café pra ele, resolveu tudo. Então, meus irmãos, tem tantas situações que a gente vai observando que Deus, ele mostra pra gente com quem que a gente tá lidando. Meu marido errou em jogar melancia lá, inclusive ele não vai fazer isso mais.
Mas ela erra mais ainda por estar bisbilhando quem passa, quem não passa, quem faz o que, quem não faz, porque é assim. Sabe, a gente vê coisas aqui que ela gosta de meter zigue-zague entre as famílias, ela gosta de ver o povo gritando, brigando, fala mal de mim para minha cunhada, fala mal da minha cunhada para mim, eu já observei isso. Então, assim, tem que tomar cuidado. E aí, Deus não me dá paz quando eu quero orar por ela, eu não consigo. Então, eu não insisto muito, eu entendi que não é o meu caso, o meu departamento. Se ela vai ser salva ou não, eu não sei. Eu já fiz orações por ela, mas é como se a porção da oração que eu tivesse que fazer por ela tivesse acabado. O que importa hoje, que é o que Deus tem confirmado no meu coração, nesse momento são essas 5 pessoas que Deus colocou no meu coração. E eu tenho orado por elas pessoalmente a cada dia. Estou fazendo um rodízio, cada dia eu oro por um deles. Então eu vejo como que o Senhor tem preparado a gente para concluir a obra, concluir o trabalho, concluir o ministério. Meus irmãos, se alguém virar para mim e falar assim, Ana, mas você acha que nós vamos ser arrebatados em 2018? Não sei. Não sei, meus irmãos. Mas se eu puder te dar um aviso, uma advertência prepare, esteja pronto. Porque se for, meus irmãos, assim o será. E vai ser tudo muito rápido. E não vale a pena entrar no casamento como convidada. A gente tem que subir como noiva. Amém? Então, eu queria deixar esse vídeo anunciando aí mais uma vez que a proximidade do Senhor está aí. Ele está pertinho e a qualquer momento realmente pode ser que a gente seja arrebatado. Que o Senhor vos abençoe a todos com a santa, gloriosa e poderosa Shalom de Jesus, que é a paz que excede todo entendimento. E aí, assim que eu puder, nós vamos estar fazendo mais vídeos aí, mais elaborados, estudos mais profundos. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Amém, amém e amém.